Graças a paz, irmãos. Hoje eu quero pregar para você uma mensagem de fortalecimento. Eu já gravei uma ocasião um vídeo, inclusive foi gravado na nossa base, intitulado Deus Existe, que é mais para pessoas que questionam a existência de Deus. Mas esse vídeo especificamente, quando a gente está desenvolvendo agora, intitulado de A Busca do Peregrino, ele vem para corroborar a título de fortalecer a sua fé. Você que tem tido a sua fé esfriada, que tem questionado os valores de Deus, os valores cristãos, muitas vezes pautado naquilo que você recebe, naquilo que você vê dos altares. Quero reiterar que, lamentavelmente, nós estamos vivendo um tempo onde o amor tem se esfriado, onde há muitas divisões, onde há falsos profetas, onde as pessoas estão tendo comichão, coceira no ouvido da verdade, onde as pessoas têm repudiado a verdade, têm abraçado a mentira, têm acolhido as fábulas, têm buscado doutores conforme a sua própria vontade, ou seja, têm corrido atrás de locais que têm um discurso que vão agradar o seu próprio coração. Então, em meio a toda essa gama de contaminações, em meio de todo esse joio que lamentavelmente tem crescido junto com o trigo, com os verdadeiros servos de Deus, às vezes nós percebemos que parte do trigo, às vezes, tem se permitido ser contaminado pelo joio, tem embolorado, tem deixado a sua fé estragar, perder a força, perder o brilho. Então esse vídeo eu espero que venha colaborar, venha somar na sua vida, e eu entrego essa mensagem com muito amor à sua vida, viu, querido? Eu tenho um profundo respeito pela sua vida, eu não desprezo as ovelhas, eu me sinto muito lisonjeado por Deus, pelo privilégio que Deus tem me dado de somar ao seu lado, de fazer com que a sua luta seja a nossa luta, de apontar o caminho, de apontar a direção, e também estou ciente da responsabilidade que isso abarca para nossas vidas. Antes até de iniciar, eu queria aproveitar o ensejo e agradecer ao Marlon Couto, que me deu de presente uma caneta, ganhei uma caneta do Marlon. Então vocês já vão imaginar que é outro Marlon, Mas é um levita, um adorador, e ele me deu também um CD. Obrigado, viu, querido, pelo CD, obrigado pela lembrança da caneta, pelas suas palavras. É muito gratificante para mim receber esse carinho de vocês. Recebi também do Fernando Bergamo esse livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Vai entrar na minha fila de leitura. Eu estou terminando de ler outro livro. Vou mostrar aqui para vocês. Quem é Deus Afinal, do Rob Bell. Então, quando eu terminar a leitura desse livro, eu vou começar a leitura aí do livro que o Fernando me presenteou. Muito obrigado, viu, Fernando, pelo seu carinho. Agradecer a galera que tem visitado a base, pelo acolhimento, pelos chocolates que tem dado pelo missionário. Vocês estão colaborando com o Pânceps aqui, Fazer uma sériezinha de Pânceps. Então, agradeço a Deus por essa honra, que Ele tem me dado de poder fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Jesus. E eu espero continuar sendo um instrumento de bênção nas mãos de Deus para somar a sua vida, para agregar com você, jamais para dividir, mas sempre no intuito de fortalecer a sua fé, de apontar o caminho, de dar consolo aos que choram, de dar força aos fracos, Então hoje, quando a gente está falando a respeito de a busca do peregrino, todo ser humano ele tem uma busca, todo ser humano ele busca algo, e quando a gente observa a essência dessa busca, ela está alicerçada em quê? Em alguma coisa que vem em primeiro momento satisfazer o nosso desejo, não é isso? Então a gente quer algo que satisfaça o nosso desejo. Puxa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero a prosperidade, eu quero reconhecimento, eu quero um bom trabalho, Então nós queremos coisas que venham nos satisfazer desejos, Desejo da nossa alma, desejo da nossa vontade. O grande paradoxo é que muitas pessoas que alcançam esses objetos de desejo que estão no nosso inconsciente coletivo, já que molduram esse arquétipo social, de que o ideal para você ser feliz é você ter isso, ter aquilo e tudo mais, nós observamos pessoas que têm tudo isso, mas não foram felizes. Vemos o Elvis Presley, como eu já citei várias vezes, a Marilyn Monroe, o Michael Jackson. Vemos pessoas como Robin Williams, que recentemente, me partiu meu coração, uma pessoa nova, tirar sua própria vida, uma depressão profunda, uma pessoa que teve um grande reconhecimento do seu trabalho.
fez filmes, um comediante, quer dizer, alguém que leva alegria para as pessoas, e lá no fundo ele não tinha essa alegria, ele não desfrutava dessa alegria, ele vivia uma vida de depressão, de tristeza. Então, quantos problemas, né? Então, na verdade, todos esses ícones que apontam para você como alvos, né? Que muitas vezes é bandeira de igrejas, olha, aqui tem a prosperidade, aqui você vai ter o carro, aqui você vai ter o emprego, né? Todas essas bandeiras que vendem para você nas prateleiras, né? Você sabe que isso daí não vai preencher o seu vazio. Não vai preencher, porque muitas pessoas quando tem isso percebem, puxa, está faltando algo. E está faltando algo que é o essencial para a sua vida. Então essa busca não deve ser a linha horizontal. A horizonte é uma consequência, ela tem que ser uma busca verticalizada, onde você busca em primeiro lugar o reino de Deus. O resto é uma consequência natural. Eu vejo pela minha própria vida, eu estou há 16 anos no ministério, e quantas lutas nós já passamos, quantas decepções eu tive, quantas vezes eu me abati, eu sou humano, como Paulo mesmo diz, abatido sim, derrotado não, quantas vezes eu fui traído, enganado, roubado, decepcionado, desprezado, desdenhado, julgado, inúmeras vezes, mas a gente procurou perseverar no caminho. Jesus disse que essa perseverança vai nos levar aos lugares altos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa perseverança, essa motivação tem que ser diária para você. E esse renovo, ele precisa ser diário para fortalecer a sua caminhada, para que a sua caminhada continue alicerçada no esteio da palavra, no estribo da palavra. Então quantas vezes eu vejo isso, e hoje eu vejo os frutos começando a brotar, de tanto trabalho, 16 anos, gente, não foi uma coisa da noite para o dia, foram 4 anos de preparo, foram 2 anos que Deus falou comigo para o chamado ministerial, depois foram 4 anos de preparo, de treinamento, para depois 16 anos estar atuando no ministério. E hoje nós vemos alguns frutos começando a brotar, nós assinamos agora um contrato com a Novo Século, e é uma editora muito forte, com uma grande penetração no mercado literário, visitei o stand na Bienal, um stand grande, as pessoas, eles têm me abraçado tanto, me receberam com tanto amor, com tanto carinho, tanto respeito. Isso para o escritor é uma láurea, isso para o escritor é algo que preenche, é o desejo de todo escritor. E enfim, contemplamos outras possibilidades. Há uma editora norte-americana que vai nos mandar uma proposta, gostou dos nossos livros, tem interesse em tradução. Então todas essas coisas que estão acontecendo, talvez eu comece a colher lá para o ano que vem, mas eu vejo começando a dar frutos. Então essa perseverança vai fazer com que as bênçãos te sigam. A Bíblia diz que se você estiver no centro da vontade de Deus, as bênçãos te seguem. Você não precisa correr atrás da bênção. E para isso é necessário uma coisa. Primeiro, você tem que ter a sua mente aberta. Tem que estar pronto a agregar, a receber o conhecimento. Quem acha que sabe tudo, nunca pode aprender. Eu gosto de uma frase de Niels Bohr, ele foi um cientista muito renomado, e esse cientista disse: se alguém que escutou pela primeira vez a teoria quântica, da física quântica, não ficou estupefato, não ficou maravilhado, extasiado com essa teoria, porque ela é fascinante, ela é maravilhosa, ela é profunda, ela faz você refletir sobre muitos valores. Tem um cachorro meio surtado aqui na região, e se essa pessoa não ficou extasiada com isso, ele não entendeu. Então, gente, é importante você ter essa mente aberta para entender, para estar pronto para receber o conhecimento. Porque se você está com o copo sempre cheio, ele nunca vai absorver nada. Então é importante você esvaziar às vezes a sua xícara para receber, para provar de um novo chá. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então o caminho do insensato, em algumas traduções, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, que muitas vezes as pessoas estão erradas, mas elas persistem no erro e acreditam que estão certas, O que é mais bizarro, o que é mais paradoxal nisso. E eu tenho observado uma coisa: quanto menos as pessoas sabem, quanto menos conteúdo de informação ela tem, mais arrogante ela é, mais altiva ela é, mais contestadora ela é. Então os maiores críticos de qualquer coisa são aqueles que menos realizações possuem. Então aquele que não tem a capacidade de realizar alguma coisa, ele critica aquele que realiza, como talvez uma tentativa de chamar a atenção para si, ou para afagar o seu ego, para dizer: aquele trabalho não é tão bom, talvez eu fizesse melhor, mas ele não faz, ele está estagnado, ele está parado ali, inerte. Então nós temos observado
lado disso, né? E às vezes a gente observa algumas centelhas disso até na fanpage. A gente coloca um título um pouco mais cabeça, embora eu procure sempre passar de maneira bastante didática para você, com bastante cautela, né? Muitas vezes essas mensagens elas estão cifradas, como hoje eu estou cifrando essa mensagem, tem algumas coisas, digamos assim, entre aspas, codificadas, que somente aqueles que têm o Espírito Santo, vida com Deus, que têm procurado estudar a palavra, vão entender. Porque se eu passar essa feijoada para todo mundo, muita gente vai engasgar, vai passar mal. Muita gente está no leite, então eu tenho essa responsabilidade de passar um conteúdo que você possa reter o que é bom. Então quem está no patamar mais baixo em termos de conhecimento, não inferior, né? Estou dizendo, não estou desprezando você, mas uma pessoa que está na escala, né? De repente você entrou numa faculdade de medicina, você está no primeiro ano, ninguém está desprezando você porque você está no primeiro ano, porque você está numa escalada de conhecimento, mas o conhecimento passado para aquele sexto-anista é diferente para aquele que está no primeiro, porque o do sexto-anista ele vai entender melhor, vai explicar a mitocôndria, né? Para um sexto-anista ele já tira de letra. Agora alguém que está começando, pô, o que é isso mesmo? Que palavrão é esse? Não vai entender o que é, né? A bomba de sódio, potássio, todas essas complexidades que existem no corpo humano, quer dizer, alguém que concluiu as etapas vai entender. Então, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, ele vai ter um conteúdo misto de informações. Então aquele que galgou um patamar mais elevado, evidente, ele vai entender melhor. Aquele que está no começo, não vai entender. Então o fato de você não entender não quer dizer que aquilo não exista, né? Não quer dizer que aquilo não seja verdade. Então esteja com o seu coração aberto para receber. E isso vai demandar uma outra questão de você. Vai demandar fé. Fé é você acreditar na vertente de Deus. A palavra de Deus é a verdade, essa verdade te liberta. E isso demanda fé, você tem que acreditar. E certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, Lucas 17:5, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé, acrescenta-nos fé. Então, disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desraga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então olha só que palavra, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, muitas pessoas não têm ideia da dimensão do tamanho de um grão de mostarda. Então eu fiz questão de mostrar para vocês, às vezes eu mostro nos seminários, mas eu registrei, a gente gravou um videozinho à parte, né, porque aqui você não ia conseguir focar, né, para vocês. Dá uma olhada só no tamanho do grão de mostarda. É essa fé que Deus quer de você. E é essa fé que Deus ele pede de você. É tão pouco, né? É tão pouco. Então você precisa ter essa mente aberta para receber. Na época de Cristo, as pessoas não estavam com a mente aberta. Eles não receberam a verdade que Jesus apresentou. Jesus apresentou uma verdade extraordinária, uma verdade inovadora, revolucionária, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E preconizou o amor como um senso absoluto para todas as coisas. O Novo Testamento ele é fundamentado, ele tem dois pilares que são sustentados pelo amor. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então um amor vertical e um amor horizontal. Esses dois se complementam e tudo deriva do amor. Tudo que você faz tem que ser pautado, tem que ter esteio no amor. Não compreenderam a mensagem de Cristo, crucificaram a Jesus. Galileu, certa vez Galileu, ele ousou desafiar o sistema. Acreditavam que a Terra era a teoria geocêntrica, a Terra era o centro do universo. E quando Galileu ousou dizer, olha, nós estamos errados, não é bem assim. Pronto, criou uma outra revolução, quase que ele foi para a fogueira, né? Ele teve que desmentir isso em praça pública para não morrer. Então, quer dizer, quando você apresenta um modelo inovador, quando você faz as pessoas refletirem a respeito de uma verdade, quando está todo mundo aculturado na mentira, você vai ser perseguido, você vai ser açoitado. Por isso que Jesus diz que odiados de todos sereis por amor a mim. E quando você apresenta a verdade no mundo que abraça a mentira, a verdade não é bem-vinda. E você passa a sofrer perseguição, passa a sofrer retaliação, porque o mundo não está preparado, nem todos são preparados para receber a verdade. Só que antes de você anunciar a verdade, sem conhecer a verdade, você tem que viver essa verdade na sua vida, né? Então eu tenho observado algumas coisas interessantes no nosso meio. É um outro paradoxo que às vezes me faz refletir. Quanto mais você se dedica para Deus e quanto mais você se dedica ao povo de Deus, deveríamos ter uma correlação de gratidão,
uma correlação de causa e efeito, né, de ação e reação, né, mas nem sempre eu vejo isso. Então está faltando em nosso meio algo muito importante: gratidão. Seja grato ao que Deus te dá, seja grato pelas coisas que você tem, não reclama do que você não tem, porque você parar para pensar, você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Você tem mais motivos para agradecer do que para pedir, né? Então eu tenho visto isso na minha vida. Às vezes as pessoas se queixam: poxa, Daniel, eu queria tomar um café com você. Então beleza, marquei um café com os nossos leitores, né? Foram ali umas 80 pessoas, foi bênção, mas muitas pessoas não foram, que era aquela coisa: mas eu queria só eu e você. É impraticável, queridos. Eu procuro fazer o meu melhor. Ah, Daniel, não tenho dinheiro para pagar um curso lá, num seminário que você faz na base. Beleza, eu dou bolsa. Eu tenho uma carteira de bolsistas, de pelo menos 10 a 12 bolsistas em cada curso, né? No seminário de ontem que nós tivemos na base, escatologia, nós tivemos 14 bolsistas. Então, a gente procura dar o melhor, né? Ah, Daniel, não tenho dinheiro para comprar teu livro. Puxa, se eu tenho condição, eu vou dar um livro de presente para você. Ah, olha, Daniel, por que você não promove uma coisa diferente na FAM? Fizemos ali um concurso de fotos, né? De quem tirava foto com as nossas obras mais criativa, né? E eu escolhi uma só, eu escolhi uma única pessoa. Só que aí eu vi o talento de tantas pessoas, vi uma participação tão grande, eu fiz minhas contas, né? Porque eu compro o livro, viu? O livro não cai no meu colo de graça, não. Agora, com o novo século, eu vou ganhar alguns livros por edição. Mas nesse momento eu tenho que comprar livros. Eu compro com desconto, tudo, mas eu compro. Então fiz a conta, quanto que eu podia, eu vou mandar pelo correio também, né? Fiz a conta, puxa, eu vou premiar 6. E aí teve gente reclamando: pô, Daniel, mas eu também queria, pô, você não escolheu o meu, né? Gente, se eu pudesse, eu premiaria todos. Mas eu fui achincalhado por alguns pelo fato de não contemplar essas pessoas com o prêmio que eles achavam que eram merecedores de ganhar. Talvez até fossem, mas eu não tenho condição de escolher a todos. Eu escolhi 1, escolhi 6, e mesmo assim não está bom. A sensação que eu tenho é que mesmo se eu tirar todo o sangue do meu corpo, né, e doar, ainda assim não vai estar bom. Porque as pessoas têm essa insaciedade, fizeram isso com Jesus. Jesus, ele passou mais de 3 anos pregando o amor, ensinando, aconselhando, curando, libertando, e no momento lá que ele está preso, mata Jesus, crucifica Jesus, solta Barrabás. O que Barrabás fez pelo povo? O que aquele bandido fez pelo povo? Mas hoje nós continuamos vendo os bandidos sendo enaltecidos, né? E os mocinhos, aqui entre aspas, né? E os mocinhos sendo depreciados, né? Continua essa mesma gangorra, continua da mesma maneira. Nós temos que reverter esse valor e dar valor ao que merece valor. Dar valor àquele que te honra, aquele que te respeita, aquele que te abraça. Quantos relatos eu recebo de ovelhas? Meu pastor não encontra comigo, Daniel. Ah, mas você me deu atenção. Meu pastor nunca deixou eu entrar de graça no congresso que a igreja patrocinou. Meu pastor nunca me deu um livro de presente. Meu pastor nunca me escutou, nunca respondeu e-mail, né? Aí você faz isso, então beleza. Então reveja um pouco os seus valores, reveja um pouco as suas prioridades. Talvez seja o momento de você mudar de igreja, né? Então, eu não estou incentivando a haver um êxodo, mas estou incentivando a você estar agregado com pessoas, com pastores que te pastoreiam. Essa é a questão, né? Que você não seja apenas um número numa equação, mas seja uma vida importante para Jesus. Essa é a reflexão que eu quero que você tenha nesse primeiro momento. Nós tivemos há pouco tempo atrás, cancelei um seminário na base. Nosso seminário nível 2, nós precisávamos de um número mínimo de participantes para poder honrar com os compromissos. O local é alugado, tem água, tem café, tem bolacha, tem descartáveis, tem filtro, enfim, tem uma série de despesas extras que a gente tem estacionamento no meu veículo, tem o meu deslocamento, eu pago pedágio para chegar até a base, eu não moro em São Paulo, então tem toda uma série de detalhes ali, custos, né? Há pessoas que eu ajudo ali, que nos ajudam, eu ajudo também, então há um custo, né, para manter. E aí eu tinha 8 bolsistas e de repente muitas pessoas desmarcaram de última hora, iam vir caravanas, né? E olha, Daniel, essa caravana não vai poder, tiver um problema, outro problema. De repente quase 60 pessoas desmarcaram a sua inscrição 10 dias antes. Então não dava para a gente reestruturar. E aí eu anunciei na fanpage, ainda coloquei, falei, gente, se eu não tiver quórum, a gente vai cancelar, infelizmente. Eu tinha 20 inscritos, né, mas esses 28 eram bolsistas, então tinha 12 pagantes. Aí alguém ainda mandou um e-mail para mim, Daniel, como assim? Né, com 12, olha, acho que dá para você pagar os custos, se os 12 pagantes vierem. Então se você não fizer, você é profissional da fé. Deixou isso claro ali, meio nas entrelinhas para mim. Gente, quer dizer, e se os 12 não viessem? E se dos 12 viessem 5? Porque 30% das pessoas que fazem a inscrição não vêm, né? Eu já sei disso, já é uma equação que eu já estou preparado para isso, né? Então,
o que aconteceu? Ele fez a continha lá, acho que dá. Não daria. Não daria. E mesmo se desse, o que ia acontecer? Digne ao trabalhador do seu salário. Né? Se eu estou dedicando meu tempo o dia inteiro ensinando, aquele que ministra as coisas espirituais, é justo que recolha as materiais. Aquele que anuncia o Evangelho é digno que viva do Evangelho. Então não tem nada de errado quanto a isso. Mas é interessante esse julgamento. Então, gente, ao longo de 16 anos, isso desgasta, isso muitas vezes cansa, isso muitas vezes abate. Então, mais uma vez, eu clamo aqui a Deus e peço a você a sua oração, a sua intercessão, o seu apoio na divulgação desse trabalho, né, na ajuda de ser mantenedor desse ministério. Olha, a gente tem assim, aglomerando entre a fanpage, Twitter, né, site, enfim, mais de 30 mil pessoas que estão dentro desse universo virtual. E dessas 30 mil pessoas, a gente tem aproximadamente no mês de 20 a 30 pessoas que realmente nos ofertam. Né? Então, você vai colocar 30 pessoas como teto máximo, né, de 30 mil pessoas, 10%, né, quanto seria isso aí? Seria 3 mil, 1% é 300, meio por cento são 150, 0,25 é 0, então 0,25 vai ser 75. Então nós observamos que é uma quantidade ínfima que tem sido tocado por Deus para nos acolher. Né? E todo mundo quer ser acolhido. Então, gente, aprenda esse princípio da semeadura. Você quer colher? Plante. Né? Você quer receber? Doe. Não existe nada na natureza que foi feito só para receber. Tudo recebe e devolve. Né? Tudo recebe e devolve. É um princípio que Deus estabeleceu e está em toda a sua criação. Toda a sua criação. Então fica aí, mais uma vez, o meu pedido. Que Deus possa levantar pessoas, porque às vezes caminhando essa jornada é como se andar sempre com o carro na reserva. Graças a Deus, Deus supre as necessidades básicas, né? Nossa, mas poxa, a gente poderia fazer mais, né? Poderia abraçar mais pessoas, poderia alcançar mais vidas se a gente tivesse mais recursos. Talvez até dar mais bolsas na base, já dei seminários de graça, né? Poderia fazer isso outras vezes se a gente tivesse uma carteira de mantenedores realmente fiéis, leais. Então fica aí o desafio também para a sua vida e a sua reflexão. Bom, para quem gostou do Espírito das Águas, para quem gostou dos Desigrejados, são títulos que a gente colocou nos nossos vídeos, para quem gostou do Ninho da Serpente, até pontuando no detalhe, Ninho da Serpente, quero pedir um pedido de perdão para vocês. Pode parecer que não, mas ter essa filmadora apontada para mim, me incomoda. Não estou numa situação confortável aqui não, estou tenso, minha garganta está seca, né? O coração está assim, eu estou aqui me controlando, né? Mas isso me incomoda ter uma filmadora apontada na minha direção. Né? Então, quando eu estava falando do Ninho da Serpente, fazendo as contas, a minha lousa improvisada, eu acabei me confundindo. A numeração que estava exposta na minha lousa estava em metros. Então eu falei 12 milhões de metros, né? Seria 12 milhões, eu acabei citando quilômetros, tá? Depois a gente vai fazer uma correção, vai colocar uma taxa ali, então eu peço perdão, às vezes o missionário está nervoso, né? Mas a conta está certa, tá? É que a única coisa está expressa em metros e a verdade seria em quilômetros, tá bom? Então hoje uma coisa interessante para você que gosta dessas coisas, há uma reflexão antes da gente poder fechar esse tema. Você sabia, o número 9, a gente tem aquela ideia, isso é mais um dos segredos do satanismo, é mais uma das coisas que eles não gostam que seria revelado, mas eu acho que é interessante a título de conhecimento. Isso não vai mudar a sua vida, que vai mudar o que eu vou falar depois, mas a título de conhecimento eu creio que é válido. É o número 9, na verdade, pela cultura judaica, ele é um número de vida, né? Ele é um número positivo, que é um número de vida, porque é no período de gestação da mulher, né? Quando você foi gestado em 9 meses, 9 meses. Então, segundo a sabedoria judaica, o número 9 ele está agregado à vida, à criação de Deus, a algo bom, a algo positivo. O círculo não é um símbolo da perfeição, né? O círculo é um símbolo de perfeição, né? Você solta uma bolha embaixo da água, forma uma parte esférica. Você olha o sol, ele é circular, a lua, os astros, tudo é circular. Então o círculo é um símbolo de perfeição. Já reparou que o círculo ele tem 360 graus, 6 e 3, 9. Se você cortar o círculo no meio e fizer um ângulo de 180 graus, 8 e 1, 9. Corta agora, faz um quarto dele, você vai ter um ângulo de 90 graus, 9. Fatia ele de novo, vai ter um ângulo de 45 graus. E assim sucessivamente, vai dar 9 muitas vezes. Então o satanismo interpreta o seguinte, 9 é um número de Deus, é um número divino, né? Lembrando que Ezequiel 28, 13,
né? Satanás recebeu de Deus 9 pedras. Foi Deus que deu para ele, não foi ele que tomou posse daquilo. Então ele agrega na doutrina satânica essa questão do número 9 é muito presente, até para tripudiar a Deus, para plagiar a Deus, para profanar preceitos sagrados de Deus. Então o número 9 para o satanismo tem essa conotação também, né? Mas o número 9 está muito presente nas Escrituras. Quer ver um detalhe? 1 Coríntios 12, de 7 a 10. Está falando dos dons do Espírito. Você já contou para ver quantos são? São 9. Olha lá, ó, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. São 9. São 9. Nós vamos ver também em Gálatas 5, de 22 a 23, mais uma vez falando sobre o caráter cristão, sobre o poder e caráter cristão, mais uma vez fundamentado em 9 princípios: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. De novo, 9 vai aparecer. Curiosamente também, há uma descrição de um pacto na Bíblia, um pacto feito com Noé, em Gênesis 9:9. Né? Lá aparece Gênesis 9:9, fala do pacto feito com Noé. Um pouquinho mais adiante, em Gênesis 17:1, somando de novo, curiosamente, dá 9 também. Né? É feito um pacto com Abrão. Deus faz um pacto com Abrão. Quantos anos Abrão tinha? 99 anos, ou 9 aí outra vez, né? Nós vamos ler também sobre as 900 carruagens de ferro, em Juízes, capítulo 4, versículo 3. Então esse 9 está bastante presente. Um outro exemplo vai estar em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, falando sobre o leito do rei de Og, rei de Bazã, que tinha 9 côvados de comprimento. Na era dos patriarcas, o número 9 era algo muito importante. Em Gênesis capítulo 5, nós vamos encontrar o número 900 pelo menos 7 vezes, num único capítulo. Então há uma importância. A Bíblia foi picotada, está narrada em Jeremias 36, 23, no 9º mês. Ela foi picotada no 9º mês. Então nós vamos encontrar isso muitas e muitas vezes. Há uma outra correlação interessante nesses números aí. Agora eu estou cifrando, tá? Que os sábios aí, aqueles que têm mais conhecimento, vão entender. Atos capítulo 10, versículo 3, está falando sobre uma visão ali de um anjo de Deus que aparece. Que horas que ele apareceu? Ele apareceu na hora nona. Na hora nona. Então, Atos capítulo 10, versículo 3, há uma visão, um anjo aparece na hora nona. Qual é a hora nona? A hora nona, pelo calendário judaico, são 3 horas da tarde. É a hora que Jesus teve vitória na cruz, a hora que ele morre, o Senhor está consumado. Ou seja, ele cumpriu a sua missão. Ali começa o Novo Testamento. Ali o véu foi rasgado e começa o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento morre. Como é que ele começa a valer? Com a morte do testador. Jesus morreu, entregou seu sangue por amor a nós, rasgou o véu, começa a nova história. Ali é pontual. Então, na hora nona, os satanistas deformam essa verdade, fizemos Deus sangrar tal, e usam isso como outro alicerce para fundamentar a sua doutrina. Né? Hora nona. Agora em Atos, um pouquinho mais para frente, Atos 10, 9, fala sobre a hora sexta. Hora sexta que Pedro estava orando no telhado. E mais uma vez, ele tem uma visão. Então esse número 6, hora sexta, Jesus foi crucificado na hora sexta, equivalente ao nosso horário de meio-dia. Né? E o salmista também fala da seta que voa ao meio-dia. Então esses horários, esses números, eles têm uma correlação aqui. Né? O número 6 e o número 9 estão correlacionados dentro desse contexto de Atos 10, 13 e Atos 10, 9. Fica algo para você pensar aí. Qual foi a nona praga do Egito? Né? 3 dias de escuridão, 3 dias de trevas, na nona praga do Egito. O que aconteceu quando Jesus foi crucificado mesmo? Houve trevas sobre a terra. Né? Então nós vemos alguma correlação aí do mundo espiritual agregado a esses números, né, que vão estar muito presentes aqui. Uma outra coisa também interessante pontuar, apenas a título de curiosidade, quando Deus ele fala dos 144 mil na Bíblia, em Apocalipse, é o 12 vezes 12. Mas também se você somar 1 mais 4 mais 4, vai dar 9 de novo. Então nós vamos ver muito presente. Sabia que o termo El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso, ele é citado 10 vezes na Bíblia. 10 vezes ele é citado na Bíblia. 9 dessas 10 estão no livro de Apocalipse.
É como se Deus dissesse para o diabo: você fica me plagiando, fica falando o número 9 aí para você, pois eu digo 9 vezes no livro que retrata a sua condenação, eu sou o Todo-Poderoso, né? Então isso está muito presente nas Escrituras. Quer ver uma curiosidade? Se você pegar qualquer número, inverter esse número, então por exemplo, pegar o número 26, aí você inverte ele, faz o efeito espelho, ele vira 62. 62 menos 26, você pega o maior, diminui do menor, você vai ter um produto de 36. 6 e 3, 9. Se você fizer isso com qualquer número, vai dar 9. Pegar um outro exemplo. Você pegar o número 135, vamos colocar agora uma casa decimal a mais, né? E inverter, ele vai ser 531, né? 531 menos 135 vai ter 396. Somando os dígitos, vai chegar a 18, 8 com 9 de novo, mantendo uma única casa decimal. É uma coisa bastante curiosa, né? Então o diabo, ele plageia isso, ele copia isso, né? Ele vai tentar profanar esse valor e ele coloca para si a questão do número 9. E qual é o inverso de 9? É o 6. Por isso que o número 666 se reporta ao diabo, que ele é contrário à criação de Deus, oposto à criação de Deus. É o plagiando a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que ele faz? A besta, o falso profeta e o anticristo. É uma trindade satânica, algo que a gente expande mais no seminário de escatologia. Agora, quer ver uma outra coisa curiosa? 1 Reis 10, 14 fala do número 666, esse era o número peso em ouro que se trazia a Salomão a todo ano. Salomão, um homem sábio, filho do homem segundo o coração de Deus, o cara que vai fazer o templo, né? O templo de Salomão, o verdadeiro, né? E aí o que acontece? Apresenta ouro para ele, uma quantidade extraordinária de ouro, toneladas de ouro ali que vale. Um talento tem 34 quilos de ouro. Então 666 talentos era linear que ele recebia, não era sazonal como é de uma extração mineral previsto, né? Então logo depois disso ele se inclina a Astarote. Inclina a Astarote, e depois vai acontecer uma série de coisas que aí entra na doutrina satânica, que Salomão escreveu livros como a Clavícula de Salomão, a Chave de Salomão, ele desenvolve modelos de magia ritual mais avançados, que são adotados até hoje pela Irmandade, aperfeiçoa a questão do hexagrama, usado também em alta magia. Você não vai ver nada na Bíblia que fundamente isso, né? O hexagrama é um símbolo de magia, um símbolo pagão antigo. A bandeira de Israel, mas foi contaminado isso daí. Assunto também que a gente retrata melhor nos seminários. Mas se você pesquisar na internet, você acha lá informação sobre hexagrama, tem vários vídeos a respeito. Então, uma coisa interessante, aí isso aqui está no Velho Testamento, né? 1 Reis 10, 14. Vamos ter ciência que esse número representa o diabo, a besta, lá em Apocalipse 13, 18. Somente lá. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, calcule. Então existe um cálculo, um modelo matemático que você pode calcular quem seria o anticristo. É evidente que eu não vou te ensinar isso, porque isso é irrelevante. Isso é a doutrina do satanismo, né? Não vai mudar a história, não vou te ensinar isso. Mas é algo que eles chamam de chave de tempo. Então Satanás ele aprendeu a fazer alguns cálculos e ele pode saber que quando determinada pessoa vai nascer, né? Não sabe quem é, não é onipresente, mas quando determinada pessoa vai nascer, algo que a gente retrata no livro Rastro do Oculto, e a gente fala também no seminário nível 2, de Batalha Espiritual, Restauração do Altar. Então nesse contexto, o que ele está retratando? Ele conseguiu calcular a data de nascimento de Moisés. Olha que precisão. O infanticídio aconteceu no Egito não quando Moisés tinha 7 anos, tinha 10 anos, mas ocorreu quando mesmo o seu nascimento, certinho. Então, assim, então Satanás ele foi cirúrgico. Aconteceu também na época de Jesus. O rei Herodes manda matar as crianças abaixo de 2 anos. Então Satanás ele aprendeu um cálculo, um modelo matemático, pautado em várias variantes, né, que consegue equacionar o momento que nasceria alguém. Da mesma maneira, aqui nós vamos observar em Apocalipse, calcule o número da besta. Quer ver uma curiosidade sobre isso? Está em Apocalipse 13, 18. Você multiplica 13 por 18, faz 13 vezes 18. Qual vai ser o produto disso? 234. 2 mais 3 mais 4, 9, né? 9. Quer uma outra curiosidade? Inverte o número agora. Pega 234 e inverte ele, vai dar 432. Soma 234 mais 432. Que número você chegou? 666. Uma questão curiosa, né? Está cheio desses números na Bíblia. Quer ver um outro exemplo?
Primeira vez que o nome de Deus é citado na Bíblia. Primeira vez. Vai estar em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, né? Onde Moisés pergunta para Deus: a quem eu devo anunciar? Em nome de quem que eu vou falar? Você vai falar em nome do grande eu sou. 3,14. 3,14 é o que mesmo? É o número de pi. Pi não é o PHI que a gente falou no outro vídeo, tá? É o pi, 3,14,16. É a relação entre o raio e a circunferência, né? Então é interessante observar isso, né? Então tem muitas dessas coisas na Bíblia, está cheio disso. Então fica algo para sua reflexão. Vamos entrar no nosso tema? Hoje nós estamos aculturados com uma coisa: tudo tem preço, né? Tudo tem preço. Então, se você vai no mercado e vai ver um chocolate muito barato, e eu observo isso bastante. Olha, que é barato, esse chocolate é muito barato, é vagabundo, deve ser porcaria, você nem compra, você nem sequer vai provar. Se você de repente vai contratar um serviço na sua casa, seja de pintura, de marcenaria, de encanamento, elétrica, e de repente o profissional ele cobra muito barato, você desconfia: pô, esse cara não sabe. Esse cara não sabe o que está fazendo, ele vai fazer uma gambiarra aqui. Então a gente já está tão aculturado que tudo tem preço, que tudo tem valor, e tem que ser um valor alto, e que se eu pagar muito baixo, aquilo ali não vale. Né? Sabe aquela história, o contrário da esmola é muita, o santo desconfia? A gente cai nesse paralelo aí. E hoje nós somos tão aculturados com isso que a gente paga pela bênção. A gente vê pessoas pagando pela bênção na igreja, paga pela bênção, paga pela cura, paga pelo poder, paga pela unção, paga pela conquista, paga para ter prosperidade, paga para restaurar o casamento. E essas campanhas estão sempre cheias de gente dispostas a pagar. Mas quando alguém fala: olha, é de graça, é graça, eu faço porque eu te amo, eu estou aqui para te ajudar porque eu te amo. Por que eu te dei um livro de presente? Porque eu te amo. Né? Por que de repente eu dou bolsa no seminário? Porque eu amo a vocês, eu amo a Deus. Né? Então muitas pessoas acham estranho, questionam: isso daí é estranho, isso deve ser satanista. Não falaram isso de Jesus? Jesus foi acusado de ter parte com Belzebu simplesmente porque a mensagem que ele oferecia era grátis. Era uma mensagem de amor, era uma mensagem de acolhimento, não estava atrelado a você dar nada, simplesmente se aproxima de mim porque eu te amo. Né? A motivação para aproximar de Deus é o amor. Ela não está ligada a receber uma recompensa e nem pelo medo de ter um castigo, é o amor. E isso aí as pessoas acabam questionando ali, acabam trazendo uma série de correlações. Nós estamos aqui na Terra de passagem, nós somos peregrinos aqui, peregrinos. E qual é a motivação de um peregrino? Quando um peregrino, a gente pegar, por exemplo, o caminho de Santiago, né, onde muitas pessoas fazem essa rota, por que eles executam essa rota? Eles vão em busca de algo. Não estão em busca de dinheiro, de poder, eles estão em busca de algo que preencha o seu interior, algo que lhe dê respostas. Né? Nós somos peregrinos aqui na Terra. Você está passando pela Terra, você é peregrino aqui. E o seu tempo de vida aqui é muito curto. Diante da régua da eternidade, o nosso espaço de tempo na Terra ele é muito curto, ele é ínfimo. Né? Salmo 90:10 diz que o nosso tempo de vida aqui é 70 anos. Né? Então, se você pela sua robustez pode ver 80, talvez seja enfado, cansado. Assim é o contexto bíblico, uma geração bíblica equivale a 70 anos. Então nosso tempo de passagem aqui é muito curto, mas é um tempo de jornada, de reflexão, que nessa jornada você possa aprender algo, você possa agregar alguma coisa para a sua vida, possa descobrir o sentido da sua vida. Né? Somos peregrinos e que essa peregrinação venha trazer respostas para a sua vida, especialmente se você está com a fé abatida, especialmente se você está desmotivado, especialmente se você já foi tão açoitado por esse sistema contaminado que você já chega quase que a não acreditar mais. Lendo o livro do Rob Bell, eu vi que ele foi muito ousado numa afirmação. Ele já era pastor de uma igreja e ele num domingo de Páscoa ele chegou a se questionar: será que Deus existe? Será que realmente nós estamos aqui à deriva? Um pastor, ele para admitir isso, olha, foi muito corajoso. E hoje eu compreendo por que poucas pessoas entendem o Rob Bell. Porque é um cara inteligente e a gente não está acostumado a receber uma mensagem profunda. E eu quero quebrar esses paradigmas também com você. Eu quero ensinar para você com profundidade, porque eu tenho respeito pela sua pessoa. Eu sei que se você não entender, você vai pesquisar. Assim deve ser. Em vez de criticar, pesquisa. Né? Pesquisa. Em vez de questionar, escuta primeiro. Seja tardio no falar, pronto para ouvir. Né? É isso que a Bíblia coloca para nós. Então nós vamos ter textos na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4,17, 1 Pedro 2,11,
o Salmo 119, 19, Hebreus 11, 13, que vão sempre nos informar que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos aqui de passagem. E o que nós somos, afinal? O que é você? Né? Nós somos, em última instância, parte dessa energia das estrelas. Pode parecer algo estranho essa afirmação para você, mas é algo que é fundamentado pela física. Então o Sol é uma grande estrela, né? É uma estrela que está aqui. Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, a gente ia fritar. Se estivesse um pouquinho mais longe, nós congelaríamos. Nós estamos no local certo, porque Deus estabeleceu isso, né? Para que houvesse vida aqui. Então o Sol é uma grande usina, né? É uma difusão nuclear. O hélio, o hidrogênio, aquilo produz uma carga de energia enorme e chega até a Terra. A Terra é protegida pela sua camada de ozônio, uma blindagem protetora que a Terra tem, que é a forma holotrópica do oxigênio. Parte dessa radiação então é filtrada e ela chega até a Terra. Então as plantas recebem essa luz solar e transformam essa energia, né? A luz é uma forma de energia, é a maneira mais limpa, mais pura de energia que existe na natureza. Então é energia limpa, energia pura que chega ali, né? Não é apenas energia luminosa, mas a luz ela se propaga em fótons e também em ondas, partículas e ondas, né? Como já provou Einstein em suas teorias. Inclusive tem massa, tanto é que ela se sujeita a campos gravitacionais. O buraco negro, por exemplo, ele suga a luz. A luz ela muda a sua curvatura ao passar por um buraco negro, tal é o seu campo gravitacional. Então quando a planta ela absorve essa energia luminosa, ela reverte, ela transforma essa energia, por exemplo, num fruto. Ela vai usar daquela energia, vai promover uma transformação e gera um fruto. Aí você vai lá e come o fruto. Come o fruto, comeu lá uma pera. Aí quando você come a pera, né, mais uma vez, aquela substância, né, ela vai ser revertida no seu corpo em energia, vai ser transformada, né, aquela matéria vai ser transformada em energia no seu corpo. Então a energia está sempre se transformando, né, tá sempre nessa rotatividade, esse ciclo. Né, você transforma energia térmica, você produz calor, energia cinética, você se movimenta, e energia elétrica, seu cérebro pensa, e energia acústica, quando você produz som. Então nós produzimos energia, porque nós pegamos alguma coisa e transformamos em energia. Quando você come uma carne, o gado comeu aquilo comeu a planta lá, né? Comeu a grama, né? Então essa energia solar fez com que a grama crescesse. Ela reverteu a energia, transformou em matéria, o gado come, transforma em energia, né? Cresce, você come a carne, transforma em energia, você desenvolve. Então essa energia está sempre sendo transformada. Em última análise, se não houvesse luz, não teria vida na Terra. Sem luz nós não teríamos vida. A luz ela é fonte de vida. Por isso que Jesus chegou a fazer uma afirmação em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem vem até mim nunca andará em trevas. Então Jesus é a luz. E luz é a forma mais pura, mais limpa de energia. Foi a primeira coisa que Deus criou. Haja luz. Porque sem luz não há vida. Sem Jesus não há vida. Se você está longe de Cristo, você está em trevas. Se você está longe da verdade, você está aprisionado pelas cadeias da mentira. Então é importante você buscar trilhar o seu caminho de luz, né? Como diz o salmista, né? A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, né? Essa luz nós precisamos. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de bandeira, né? Mas eu estou falando de Deus. Né? Deus ele tem que estar presente na sua vida como uma luz, como uma fonte geradora de energia, de motivação para você caminhar, de motivação para você fazer as coisas, mas fundamentada, claro, pautada com estribo no amor. Porque sem isso, nada funciona. Você pode entregar a sua vida à fogueira, pode entregar todo o seu sangue, pode falar a língua dos anjos, pode entregar toda a sua fortuna aos pobres, sem amor não vale. Sem amor não vale. E essa luz que é Cristo, ela é uma onda de amor. Né? Ela nos banha com esse amor. E esse amor precisa ser refletido no mundo. Né? Você tem que refletir a luz de Cristo, como um espelho na terra. Né? Então você tem que se espelhar em Cristo e refletir a luz dele para as pessoas. Quando alguém passar perto de você e ver, puxa, eu vejo um brilho diferente nos seus olhos, há um sorriso diferente nos seus lábios, há uma animação em você, que é uma alegria que só vem de Deus, que essa é a paz que transcende o entendimento, que só Jesus pode te dar. O mundo não dá,
as coisas não dão, a prosperidade não dá, o dinheiro não dá, né? Então essas coisas só Jesus pode te dar, né? Essa paz que transcende entendimento. É você ter paz no meio do turbilhão de problemas, no meio de um ciclo de uma série de dificuldades, e saber que o Senhor está comigo por onde quer que eu andar. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar comigo e Ele não vai me abandonar. Quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus veio e lançou luz para o mundo estava em trevas. O mundo estava perdido, aquele povo estava perdido, estava sedento. E Jesus diz, olha, eu sou a água viva. Quem tem sede, vem até mim e nunca mais vai ter sede. E aquele povo sedento, aquele povo mal alimentado, aquele povo perdido, aquele povo que andava em trevas, conheceu a luz. Quando a igreja ela começa a ganhar forma, o que acontece? Começa a refletir a luz de Cristo, a luz incomoda as trevas. Começou a haver uma perseguição contra o cristianismo. Essa perseguição chega num ápice que os cristãos eram lançados até as arenas, as feras. Mas a fé deles ainda era uma fé inabalável, era uma fé indestrutível, era uma fé forte. Eles tinham um amor profundo por Deus e eles refletiam a luz de Cristo. E aquilo incomodava. Então Satanás ele muda a estratégia e estabelece então através do Edito de Milão, do Concílio de Nicéia, ele acaba estabelecendo as bases para formar a Igreja Católica Apostólica Romana e já veio aculturado com uma série de politeísmo romano, com sincretismo romano, ou seja, ele contaminou a doutrina pura e verdadeira de Cristo. E aí o que acontece? Vai evoluindo, o Império Romano cai no ano 476 depois de Cristo. E entramos numa era chamada Era das Trevas, do século V ao século XV. Esses 1000 anos, chamado de Era das Trevas, que vão compor a nossa Idade Média, a igreja ela teve um surto, né? A igreja ela tinha poder de Estado, poder de prender, matar e sentenciar qualquer pessoa acusada de heresia. Surge as cruzadas, surge a Inquisição, caças bruxas, na verdade eram batalhas, né, espirituais que estavam matando o povo, que estavam destruindo o povo, que estavam levando nada a lugar algum, que estavam saqueando o rebanho. É mais ou menos o que acontece hoje também. Aí o que acontece? Quando sai da Era das Trevas, nós entramos numa outra era chamada de Iluminismo, né? As pessoas têm um esclarecimento melhor das coisas. E um desses precursores, né, do Iluminismo foi Isaac Newton. Então Newton ele acabou descobrindo que o universo ele tinha leis regidas, estabelecidas por Deus, é claro, mas antes ninguém sabia explicar, ninguém compreendia essas leis. Então por que eu jogo uma pedra para cima e ela cai no chão? Ah, porque Deus quis assim. Porque Deus fez assim. Então era muito conformista e limitada o conceito e a maneira de interpretar as coisas ao nosso redor. Quando Newton então começa a estabelecer essas leis, começa a estabelecer regras da mecânica, da física, isso daí acabou dando uma expansão de conhecimento ao homem e proporcionou a construção de grandes máquinas, polias, roldanas, botões. Isso gerou a Revolução Industrial, né? E todas essas descobertas foram muito importantes. E hoje o homem acabou aculturado também numa outra questão. Tudo tem que ter uma explicação lógica. Só que se você for na partícula subatômica, né, se você chegar, é algo até que o Rob Bell coloca, eu achei muito bem colocado isso, chegar ali na estrutura atômica, e átomo significa indivisível, né? No entanto nós sabemos que existem partículas inferiores ali, não é só prótons, elétrons, nêutrons, né? Tem outras partículas, tem os míons, tem uma série de outras partículas ainda menores, e agora o bóson de Higgs foi descoberto também pelo acelerador de partículas, né? A partícula de Deus, a menor partícula encontrada, e tantas coisas estão acontecendo. Só que existem coisas que ocorrem a nível subatômico que nós não temos explicação. Tudo para nós tem um movimento, né? Movimento previsível quando você calcula pelas leis da física convencional. Só que quando você vai pela física quântica, o movimento dessas partículas subatômicas não é previsível. Elas vão em direções que você não consegue prever. Elas até aparecem e desaparecem em locais e reaparecem em outro. E que não há uma explicação para isso. Então existem algumas coisas que nós não vamos explicar, que a sua mente racional não vai explicar. Sabe, querido? Quando eu me converti a Jesus, a conversão e eu abraçar o cristianismo não trouxe para mim riqueza, não trouxe para mim a isenção de passar por problemas,
de passar por dificuldades, eu continuo tendo problemas, continuo tendo dificuldades, não impede que eu erre, eu continuo errando, procuro errar menos, né? Procuro que Deus me capacite a errar menos, mas eu continuo sendo falho. Então a conversão, ela é uma mudança de vida, né? Mas você continua na sua condição humana, sempre dependendo da capacitação de Deus para te ajudar na sua fraqueza. E uma coisa que eu quero colocar para você como reflexão central dessa mensagem é que você permita que Deus atue na sua vida. Hoje eu observo muitas pessoas que estão às vezes naquele desespero, e aquele negócio, estou no desespero, jacaré, tronco, né? Eu vou qualquer coisa séria. Então eu vejo pessoas, vai no centro espírita, vai na umbanda, vai na cartomante, vai na quiromante, e vai na corrente disso, e paga o carnê daquilo, e fica correndo, os caçadores da bênção perdida, né? E eu quero te propor um desafio maior, um desafio mais sublime, um desafio mais relevante que vai te levar a patamares muito superiores. Dá uma chance para Deus agir na sua vida, dá uma oportunidade para Deus se apresentar para você e Ele entrar no seu coração, Ele mudar a sua vida, Ele transformar a sua maneira de pensar, de agir, de acreditar nas coisas, sabe? Seja como Pedro, né? Pedro, houve um momento que Pedro titubeou, ele negou Jesus, mas quando depois ele entende o cristianismo, ele foi capaz de dar a vida por Jesus. Capaz de dar a vida por Jesus. Então eu quero colocar para vocês como um desafio, né? Que você realmente dê uma chance para Deus. A gente dá chance para cartomante, tá lá, vamos ver o que dá nisso daqui. Sabe, entrega seu coração para Jesus, entrega seus problemas diante de Deus, né? E não olha para os homens, não olha para as circunstâncias à sua volta, não olha para a tempestade. Se você olhar para a tempestade, você afunda. Se eu olhar friamente, se eu olhar hoje para o mundo que me cerca, para as pessoas, para a conduta de algumas pessoas, para o mover da igreja, muitas vezes, eu vou me decepcionar. Né? Claro que existe o remanescente fiel, tem a igreja verdadeira, tem as centelhas verdadeiras, tem aquela geração João Batista, que eu gosto de citar, que clama nos desertos, anelando a volta gloriosa de Jesus, né? e exalando o perfume de Cristo por onde quer que passe, mas existe muito joio no nosso meio. E se você olhar para esse joio, né, você se decepciona. Você olha, mas essa plantação está tão contaminada que eu não quero provar desse trigo, porque esse trigo vai vir contaminado para mim. Mas existe um trigo puro no meio desse joio, existe luz no meio das trevas, existe uma saída no meio do labirinto, talvez, de impossibilidades. E eu queria colocar esse desafio diante de você, saber que você é peregrino nessa terra, você busca algo, você busca a resposta é Jesus, Ele é a luz, e luz é a forma mais limpa de energia. Luz é o que te ilumina, luz é o que faz com que seus pés não tropecem em pedra, luz é o que te descortina a verdade, e Jesus é a verdade. Ele é a expressão majoritária da verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Gente, fica isso como um desafio para você. Eu não estou falando de religião, não estou falando de bandeira, eu estou falando de Jesus, estou falando de Deus. E Ele pode mudar a sua vida como Ele mudou a minha. Né? Como eu disse, eu não fiquei rico. Né? Eu não estou isento de problemas, eu não deixei de errar, mas eu tenho uma paz que transcende entendimento. Deus me dá uma alegria, uma motivação que eu não tenho palavras para mensurar, me falta vocabulário para mensurar isso. É algo imensurável nas nossas palavras. A alegria, a satisfação de servir ao Rei dos Reis, o privilégio de fazer parte dessa família de Jesus e saber que mesmo nas noites mais frias, nas tempestades mais violentas, eu tenho com quem contar. Eu sei que Deus vai estar comigo, Ele vai inclinar os seus ouvidos, vai ouvir a minha petição, Ele não desiste de mim, por mais que eu seja falho, por mais que eu erre, por mais que de repente eu não seja digno, Ele continua me abraçando porque Ele é Pai. E um pai sempre vai amar um filho, mas você tem que chegar diante do seu pai e dizer: Pai, errei, me ajuda, me perdoa. Sabe como o filho pródigo chegou ali, olha, fiz tanta bobagem, né? E o que deu? O que o pai fez? Meu filho voltou, né? Põe sapatos novos nele, dá um anel de honra, faz uma festa, meu filho voltou. E assim que é, todos nós somos filhos de Deus, né? Deus, Ele criou todos nós, fazemos parte dessa criação de Deus. Mas aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, passa a ter uma aliança estreita com o Pai, passa a provar de algo extraordinário, algo que as minhas palavras não podem mensurar. Deus, Ele não é apenas uma esperança. As pessoas olham para Deus, contemplam Deus como uma esperança. Meu irmão, Deus é mais do que uma esperança. Deus é uma experiência. E você precisa se dar esse direito de ter e desfrutar dessa experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, é inarrável. Não há como dizer para você
Como é que o fogo queima? Se você nunca foi queimado, você não tem ideia. Como é que é a sensação de cair numa piscina gelada? Você pode imaginar, você pode conjecturar como é a sensação de saltar de paraquedas e ficar em queda livre por 40 segundos, 1 minuto. Só experimentando. Tem coisas na vida que você precisa experimentar e deixar de conhecer na teoria, deixar de contemplar apenas na hipótese e viver na realidade. Então o desafio que eu coloco para você: se entrega para Deus. Faça sua oração particular, vai lá no seu quarto, fala: Senhor, Deus, olha, eu tenho muitos questionamentos na minha vida, mas eu quero uma experiência contigo. Quero que o Senhor fale no meu coração, quero que o Senhor mude a minha vida, quero que o Senhor renove as minhas esperanças. Aquilo que eu não posso fazer, faça por mim. Aquilo que eu não tenho força de resistir, me dá força para vencer. Deus, Ele pode todas as coisas, querido, pode todas as coisas. Eu quero te incentivar a ter essa experiência com Deus. A Bíblia é um livro verdadeiro, né? É um livro onde pessoas morreram por amor a Deus. E Deus morreu por amor a você. E você só morre por uma causa que você acredita. Você não entrega a sua vida de maneira leviana, só morre por causa que você acredita. Então, viva por aquele que morreu por você. Então fica aí esse desafio, essa reflexão para você. E eu desafio você a ser um peregrino, que nessa jornada você encontre aquilo que você tem buscado, que é a paz. Que é a paz que você sentou no entendimento. Não é o dinheiro, isso não traz paz. Não é a saúde, não é a prosperidade, não é o reconhecimento profissional, não é a beleza, não é a sua divulgação ampla, né? Você ser famoso. Isso não faz ninguém feliz, né? O que faz você feliz é ter a paz que Jesus pode dar, e só Ele pode dar, esse mundo não pode. Então fica aí, querido, esse desafio para a sua vida. Fortaleça a sua fé, viu? Dá essa experiência, prove dessa experiência com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.